Convido os irmãos a abrirmos a palavra em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4. Nos diz assim a palavra do Senhor: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dado em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é a Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Irmãos, esse texto que antes de nós olhar para esse verso 9, que é o segundo aspecto do nosso estudo nesses dias, que a gente está estudando Atos capítulo 2, 42, né? Que todos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então a gente está observando, na parte do Senhor, esses três pilares da nossa vida cristã, né? E esses três pilares, irmãos, é algo imprescindível para as nossas vidas, porque uma vez que falta um desses pilares na nossa vida cotidiana, na nossa vida cristã, nós vamos ser cristãos problemáticos, nós vamos ser cristãos reclamão, sabe? Então nós precisamos que esses quatro pilares sejam algo muito real para nós. Doutrina dos apóstolos, que nós vimos que a doutrina é a doutrina de Cristo, porque eles não cessavam de ensinar Jesus Cristo. Então a doutrina é Cristo. E nós estivemos olhando alguns textos no último domingo, que fala muito sobre a doutrina. O que Cristo fez para conquistar o nosso coração. Como que Ele se inclinou para conquistar cada um de nós. E aonde Ele nos buscou. Irmãos, Cristo foi na lama buscar cada um de nós, se revelando, trazendo luz e dando graça a nós, né? E um bom estudo para nós, para ver se realmente nós estamos, se a doutrina é algo real para nós, é a carta de 1 Coríntios. Coríntios eram irmãos que receberam, eles foram agraciados, mas eles tinham uma vida carnal. Eles tinham uma vida que olhavam mais para si mesmo do que para o Senhor. Então a palavra teve que vir muito dura para eles, para que então eles pudessem tomar um posicionamento diante do Senhor. E penso que para nós hoje, irmãos, isso é muito necessário. Irmãos, se nós não compreendermos a doutrina de Cristo, a doutrina da cruz, nós não vamos conseguir avançar e não vamos compreender o que é comunhão. Então isso precisa ficar muito claro para nós. E penso que isso está bastante claro, mas o que eu quero chamar a atenção aqui nesse texto que nós lemos, antes de nós adentrar no tema comunhão, olharmos ainda algumas verdades da palavra do Senhor sobre a doutrina de Cristo. Sabe? Então nós precisamos compreender, uma vez que nós tomamos posse, que uma vez que nós nascemos de novo, nós precisamos compreender que a nossa vida não está mais na esfera terrena, ela está na esfera celestial. Então nós precisamos compreender que o nosso lugar é nos lugares celestiais, né? Então por isso que esse texto fala no verso 4, sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dado em Cristo Jesus. Então, a gratidão nossa a Deus,
é que Cristo se revelou a cada um de nós. É que Cristo nos conquistou. Agora, irmãos, esse propósito de Deus a nosso respeito, o verso 5 é que em tudo nós fomos enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, sabe? E o verso 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Sabe, então isso aí, esse testemunho, quando nós realmente temos a convicção de que Cristo é a nossa vida, irmãos, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque nós não andamos mais da forma com que nós andávamos outrora. Mas então agora a vida que nós temos, uma vida ressurreta em Cristo Jesus, né? Antes de eu avançar, não desmarquem aí, 2 Pedro capítulo 1, verso 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude. Presta atenção, irmãos. O divino poder de Deus nos doou todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Agora olha o verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participante da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmãos, nós somos co-participantes da natureza divina. Por quê? Porque o Espírito Santo nos foi dado para quê? Para que então nós possamos viver a natureza de Deus aqui nessa terra. Não olhando mais para a circunstância. Irmãos, então isso precisa falar muito forte ao nosso coração, para que então a doutrina de Cristo seja algo muito firme em nossas vidas. A cruz de nosso Senhor Jesus, e uma outra coisa que nós precisamos compreender, a partir do momento em que nós cremos em Cristo e sua obra, a cruz, ela nunca mais se apartará das nossas vidas. A cruz faz parte do nosso caminhar aqui nessa terra, porque em tudo que nós for fazer, nós precisamos tomar a cruz. Nós precisamos tomar na cruz. E em tudo aquilo que nós colocarmos na presença do Senhor, precisa passar pelo crivo da cruz, né? Então, irmãos, isso faz parte de nós, por quê? Porque nos foi doada a natureza divina em nós. Então, isso precisa ficar bastante claro para nós. Quando nós voltarmos aqui para 1 Coríntios, né, o texto que nós estávamos, aí eu quero dar mais um passo para nós, então, caminharmos naquilo que o Senhor tem para nós hoje, né? Aqui no 1 Coríntios capítulo 3, olha esse texto, irmãos. Verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda sois carnais. Porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Amém? Então veja só, irmãos, como nós precisamos sondar o nosso coração. Será que nós nascemos de novo? Se nós nascemos de novo, irmão, a tendência é crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Porque a natureza divina foi doada a cada um de nós, né? Então, irmãos, e aqui, esses irmãos que receberam, foram enriquecidos em tudo, na palavra, no conhecimento, eles ainda eram carnais. Paulo não poderia dar um alimento sólido para eles, porque então eles eram carnais. E aí, se nós continuarmos lendo, a gente vai ver que no reunir do povo de Corinto, havia grupinhos,
Havia alguns que preferiam fulano, outros que ciclano, né? Mas o nosso caminhar é Cristo. A nossa mente precisa ser a mente de Cristo, para que nós possamos ter uma mente gloriosa diante do Senhor. Nós podemos dar um passo a mais agora. Se realmente a doutrina ficou claro para nós, e penso que está bastante claro para nós, a doutrina de Cristo, que nada mais é Cristo e sua obra em nós, né? Então nós podemos dar esse segundo passo, que é o verso 9 aqui de 1 Coríntios. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe? Então, o próximo passo, irmãos, ele vai depender de como que está a doutrina no nosso coração. Irmãos, se nós não cremos, se nós cremos somente na nossa mente e não a nossa vida não foi transformada pelo Espírito Santo ainda, nós não vamos conseguir dar esse passo de comunhão, porque comunhão, irmãos, requer uma total entrega da minha vida ao Senhor. E quando eu entrego a minha vida ao Senhor, automaticamente eu vou entregar a minha vida aos irmãos, à igreja do Senhor. Porque é aí que é o segredo, irmãos. Porque nós servimos ao Senhor. Agora, como é que nós servimos ao Senhor? Servindo os nossos irmãos. Servindo a igreja do Senhor. Então, irmãos, a comunhão foi algo que custou a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se doou naquela cruz. Para quê? Para que nós pudéssemos fazer parte da natureza divina, sabe? É algo extraordinário, irmão, algo que nós precisamos compreender, o tamanho do amor de Deus para com cada um de nós, para que então nós possamos dar esse passo além. Comunhão. A comunhão custou a vida do nosso Senhor, né? E muitas vezes nós negligenciamos a comunhão, e eu nem falo a comunhão com os irmãos. Nós sempre temos que ter na nossa mente, irmãos, que a comunhão é com o Senhor. E quem vai definir o caminho é o Senhor, né? A gente vê muito claramente isso lá em Lucas, naquela passagem de Marta e Maria, onde o Senhor vai na casa de Marta e Maria, né? Então Marta recebe o Senhor Jesus na sua casa e ela começa a servir Jesus e os seus convidados. Mas Maria quieta-se aos pés do Senhor. Então o Senhor, Marta, ela começa a falar para o Senhor: Senhor, não te importa de que minha irmã deixe de me ajudar e fique aí a ouvir o Senhor? Manda que ela venha a me ajudar. Então o Senhor dá uma ordem, o Senhor ordena a vida de Marta. Marta, Marta, você anda inquieta e você te preocupa com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então ali há um ensinamento para nós. Há um ensinamento para nós, que nós precisamos, primeiramente, ouvir o Senhor para poder trabalhar para Ele, né? Porque Ele é a nossa vida. Ele nos comprou, somos dele, né? Ele implantou a natureza divina em nós para quê? Para nós poder ser útil a Ele, né? Então, esse texto fala muito para nós que a nossa comunhão é com o seu Filho, Jesus Cristo, né? E Deus é fiel, irmãos. E essa comunhão precisa ser algo muito especial para as nossas vidas, né? Esse passo que nós temos dado, nós precisamos sondar o nosso coração. Como que eu estou? A minha vida diante do Senhor. Como que está o meu viver? Aquilo que eu vivia anteriormente, na minha vida passada, continua a mesma coisa? Então, irmãos, não houve um arrependimento genuíno, porque um arrependimento genuíno, irmãos, é mudança de direção.
Se realmente nós cremos em Cristo e sua obra, a nossa vida tem que mudar. Não é 15%, não é 30%, é 100%. 100%. O Senhor não vai negociar a nossa vida. Ele entregou a vida do seu Filho para ganhar a nossa vida para Ele. Ele implantou dentro de nós a natureza divina para que essa natureza seja cada dia mais semelhantes a Cristo. Lembra lá de Gênesis? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O propósito não mudou. O propósito do Senhor continua o mesmo. Fazer de nós filhos legítimos, filhos maduros em Cristo Jesus, para a glória dele. Então, irmãos, esse segundo passo, a comunhão, né? E gostaria de convidar os irmãos para nós andarmos por alguns textos para nós compreendermos quão precioso é esse falar do Senhor para nós. E o primeiro texto, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 1, nos diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos vistos, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e vos foi manifestado. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Amém? Então, olha que texto, irmão, chama a nossa atenção o testemunho de João. Porque João foi aquele que tocou no nosso Senhor Jesus. João foi aquele que deitou no seio do nosso Senhor Jesus Cristo, que se ficou aconchegado ali. Então, João conhecia bem. Então, João dá esse testemunho. Agora, a questão é, nós temos dado esse testemunho também, irmãos? Porque, irmãos, João tocou no Senhor. Agora, eu e você recebemos ele dentro de nós. É diferente dele estar fora, mas agora a igreja do Senhor tem um privilégio muito maior de não somente tocar nele, mas ter ele em nosso coração, transformando as nossas vidas, dia após dia, né? Então, eu chamo a atenção aqui, irmãos, é o verso 3, o que temos visto e ouvido, também anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Olha a comunhão aí, irmão. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Sabe, então, irmãos, essa comunhão, ela começa no Pai, no Filho, através do Espírito. Né? E essa comunhão, irmãos, ela se estende para a igreja, da medida em que nós temos comunhão, ela começa com o Pai, no Filho e no Espírito. Então, se isso é real para nós, irmãos, então nós vamos conseguir expressar esse amor de Deus que Ele tem derramado nessa comunhão que temos através da sua igreja, através dos membros da sua igreja, através das pessoas que o Senhor tem trazido à nossa volta. Sabe, então nós precisamos será que temos sido útil ao Senhor a ponto de poder amarmos as pessoas que estão à nossa volta, a ponto de não olharmos as dificuldades das pessoas, a ponto de não colocarmos obstáculos para que as pessoas possam chegar a Cristo. Sabe, irmão, porque à medida em que nós temos comunhão com Cristo, sabe o que acontece conosco? Quando nós temos comunhão, a gente vê quem é Deus, quem é Cristo e quem sou eu.
Aí eu vou olhar para o meu irmão e vou ver que o meu irmão estava na mesma situação minha. Então aquilo que o Senhor fez comigo, a misericórdia que Ele usou para comigo, eu também tenho capacidade agora de usar para com os meus irmãos, com aqueles que o Senhor colocou ao meu redor. Aí os irmãos percebem que não há mais apontar dedo para ninguém, e sim usar de misericórdia, usar de amor, usar de bondade. E quando a gente fala usar de amor, isso não significa que nós vamos passar a mão na cabeça dos irmãos que estão fora da palavra. Porque o amor não é isso, amor é corrigir. Porque o amor, o Senhor, Ele nos ama e nos corrige. E como Ele nos corrige? Sabe, então quando nós exercemos misericórdia para com os nossos irmãos, é sinal que nós estamos amando eles. Mas a misericórdia não cobre, não passa a mão em cima de pecados, mas eles serão expostos para que haja arrependimento, irmãos. Então isso precisa ser algo muito para nós olharmos para a palavra do Senhor e sondar o nosso coração. Onde nós estamos nessa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Agora vamos ouvir a palavra do próprio Senhor falando a respeito dessa comunhão que nós vamos encontrar na oração sacerdotal em João capítulo 17, a partir do verso 20. Eu sugiro aos irmãos que leiam esse capítulo 17 na sua casa, mas o que nós vamos olhar nesse momento é a partir do verso 20, que nos diz assim: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Então, Senhor, nós somos objeto da oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele rogava para aqueles que viessem a crer nele através da palavra do Senhor. Então presta atenção, primeiramente a palavra, quando nós cremos, tomamos posse, né? Agora o próximo passo é entrar na comunhão, no verso 21, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Os irmãos percebem? Para que eles creiam, primeiramente eles creiam através da tua palavra, Senhor. E aí quando eles crerem, eles serão um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, com um objetivo, para que o mundo creia que tu me enviastes. Agora, por que o mundo vai crer que Deus enviou? Nós, os cristãos, estamos dando um testemunho para esse mundo, estamos levando a palavra de Deus para esse mundo. Então, o mundo vai crer, as pessoas do mundo vão crer na soberania do Senhor, né? Agora o verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste também a mim, né? Então o que chama atenção nesse verso aqui, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Sabe, nós precisamos ser aperfeiçoados na comunhão, na unidade, porque embora somos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. Então nós vamos, na medida em que nós caminhamos em comunhão com o Senhor,
em comunhão com Ele, nós vamos cada dia percebendo mais como isso é precioso, como nós conhecemos o Senhor e como nós vamos poder ser conhecido dele, né? Então isso chama atenção para nós, irmãos. Isso precisa ser algo muito firme nas nossas vidas, porque senão, irmãos, naquele grande dia, no dia do nosso Senhor, nós vamos ser reprovados. Sabe? Nós estamos aqui perto, voltem aí para Mateus capítulo 7, verso 21. E vê como o Senhor, como nós precisamos estar alerta com a nossa vida, né? Porque aqui diz, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Então nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Sabe, então nós precisamos compreender e precisamos ir sondar o nosso coração aos pés do Senhor, para que nós servamos ao Senhor de forma negligente, porque naquele grande dia, Ele não vai dar um jeitinho para nós. Ou nós temos uma fidelidade diante do Senhor, no tempo em que nós estamos vivendo aqui, através da sua palavra, ou então, irmãos, abandonemos essa vida. Porque nós não vamos ficar sofrendo e viver a vida do jeito que nós queremos aqui. Nós vamos ser reprovados. Então, o tempo de nós sermos aprovados diante do Senhor é hoje. Porque naquele dia, como o texto segue dizendo aqui, no verso 22, muitos naquele dia, olha, e não é nesse tempo agora, é naquele dia, no dia do Senhor. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônio? Em Teu nome não fizemos maravilhas? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Sabe, irmãos, é muito sério isso. Para a nossa vida, o tempo em que nós estamos vivendo, a vida que nós estamos confessando, se nós não tivermos um posicionamento diante do Senhor, se nós não tivermos uma consagração diante do Senhor, porque o que é comunhão, irmãos? É consagração. Sabe, eu me consagrando diante do Senhor. E a gente já falou várias vezes aqui o que é consagração. Consagração é um ato de se tornar santo. Então, todos os dias, irmãos, eu tenho que confessar, entregar o meu dia ao Senhor. Entregar a Ele e crer que tudo que acontecer nesse dia tem a mão do Senhor conduzindo a minha vida. Quando eu desobedeço o Senhor na caminhada, o castigo virá, né? Então Ele vem trabalhar em mim, por quê? Porque ele quer ter uma comunhão íntima conosco. Agora, se nós não tivermos uma vida devocional com o Senhor, se nós não tivermos uma comunhão íntima com o Senhor, irmãos, nós não vamos ser conhecidos do Senhor e nem deixar Ele conhecer a nós. Porque esse texto é muito interessante, porque o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece, a palavra ainda não chegou na nossa boca, o Senhor já conhece. Ele conhece tudo de nós. Mas aqui ele diz, apartai-vos de mim, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Sabe? Então é essa caminhada cristã, essa caminhada de entrega, essa comunhão de entrega ao Senhor que nós precisamos ter na nossa vida cotidiana, diário, sabe? Para que então a vida de Cristo possa ser manifestado em nossas vidas, em qualquer situação da nossa vida, sabe? E aí eu chamo a atenção para nós. Então, como é que nós devemos fazer para sermos conhecidos do Senhor? Como que nós devemos agir
para sermos conhecidos do Senhor. Moisés nos ensina, né? Lá em Êxodo, Moisés nos ensina como ter uma vida aos pés do Senhor, como conhecer a Ele, como deixar Ele conhecer nós, né? E eu gostaria de ler esse texto juntamente com os irmãos, que está lá em Êxodo, capítulo 33. Nesse texto, o contexto aqui desse falar, dessa oração de Moisés ao Senhor, é que no capítulo 32, o povo então faz o bezerro de ouro. Então lá no Monte Sinai, Moisés sobe, fica 40 dias no monte. Então o povo, pensando que Moisés não voltaria mais, fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar esse bezerro. Então Moisés desce e quebra aquelas tábuas da aliança, dos mandamentos, e então o Senhor quis julgar esse povo, e Moisés intercede por eles, mostrando: Senhor, esse é o teu povo. Moisés, eu vou destruir esse povo, e de você, Moisés, eu vou fazer um povo muito mais forte, um povo que me obedeça. Então Moisés intercede diante do Senhor e diz assim: Senhor, o que vão falar os povos, o povo do Egito, os povos que nós já destruímos aqui, o que eles vão falar do Senhor? O Senhor não conseguiu levar esse povo para a terra prometida, o Senhor os matou no deserto. Como ficará, Senhor, o teu nome? Né? Então, essa conversa que eles têm. Mas o que chama atenção é quando o Senhor diz para Moisés: Moisés, então tá bom, Moisés, eu vou mandar um anjo junto com você, para que você leve esse povo, e esse povo entre na terra, possua a terra que eu prometi aos seus antepassados, né? Então Moisés intercede ao Senhor, aqui no verso 12, do capítulo 33, no verso 12 em diante, diz assim a oração de Moisés: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me deste saber quem has de enviar comigo. Contudo, disseste-me, conheço-te pelo teu nome. Também achastes graças aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Amém? Então, presta atenção, irmãos, esse primeiro aspecto aqui, se nós olhar para trás, o Senhor tinha dito para Moisés: eu vou enviar um anjo. Parece que Moisés nem deu ouvido ao Senhor, porque ele diz assim: Senhor, tu me disseste, faze subir esse povo, porém não me deste a saber quem has de enviar comigo. Mas o Senhor disse que achou graça aos meus olhos. Agora ele faz uma outra pergunta ao Senhor e um outro questionamento no verso 13. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, eu rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho. Me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Sabe, irmão? Então o Senhor disse para Moisés: eu te conheço, eu acho graça diante do Senhor. Mas Moisés então disse: mostra-me o teu caminho, para que eu também ache graças aos teus olhos. Sabe, então, irmãos, isso aqui precisa falar muito forte ao nosso coração. Nós temos conhecido o nosso Senhor no nosso caminhar diário? Será que nós temos tido uma comunhão íntima com Ele para compreender a mente do Senhor, aquilo que Ele gosta e aquilo que Ele não gosta que nós façamos? Sabe, então nós só vamos conseguir ter esse entendimento à medida que nós conhecemos o Senhor. E à medida que, sabe, um termômetro muito forte para nós é quando as tribulações chegam.
Quando a tribulação chega, nós corremos para todos os lados. Por que nós corremos, irmãos? É porque nós não conhecemos o Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor para com cada um de nós. Irmãos, quando nós nos desesperamos, é porque nós não estamos considerando atentamente a vida do Senhor em nós. Porque se nós conhecermos o Senhor, se nós temos andado com Ele, conhecendo Ele em comunhão, nós vamos perceber, irmãos, que essa dificuldade que nós estamos passando é simplesmente Ele querendo se mostrar para nós. E nós vamos passar essa dificuldade não olhando para a circunstância, mas olhando para Ele. E nós vamos poder falar, infelizmente nós falamos assim para as tribulações que nós olhamos para ela. Né? Parece que nós falamos assim, ó tribulação, tu é tão grande, e o nosso Deus parece que é tão pequeno. Nós não falamos, mas nós agimos assim. Mas nós precisamos, se nós conhecemos o Senhor, nós vamos falar assim, nós temos um grande Deus. O nosso Deus é muito maior do que qualquer dificuldade, do que qualquer tribulação. Por quê? Porque o caminhar nosso nos dá essa confiança e Ele vai dizendo assim, olha, eu estou contigo. Eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não te abandonarei. Sabe? E aí a gente olha assim, a gente olha como o livro de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha de fogo ardente. 7 vezes mais. E eles deram aquele testemunho para aquele rei, dizendo, ó rei, quanto a isso não precisamos te responder. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas fica sabendo, ó rei, que nós não serviremos aos teus deuses. Então, foram jogados naquela fornalha. E ali, o próprio rei dá um testemunho. Nós não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha, eu vejo 4. E o aspecto do quarto é semelhante aos deuses. Então eles estavam ali naquelas chamas daquela comunhão íntima. E o mais interessante, irmãos, quando eles saem de lá, nem a roupa deles tinha cheiro de fumaça. Nem a roupa deles tinha cheiro de fumaça. Sabe? Por quê? Porque o fogo não teve domínio sobre eles. Por quê? Porque Cristo estava ali. Cristo estava ali, né? Também Daniel na cova dos leões, a mesma situação, né? O rei tentou tirar ele, mas não conseguiu, porque o rei tinha dado um decreto, mas o Senhor estava lá. O Senhor fechou a boca dos leões. E ele passou aquela noite naquela cova dos leões. Sabe por quê? Cristo estava lá com ele. Então, irmão, se a gente vê tantas passagens da palavra do Senhor, e se nós não conhecer o caminho do Senhor, as tribulações virão e nós vamos nos desesperar. Mas, irmãos, essa comunhão é muito importante. E ela segue dizendo assim no verso 14. Respondeu-lhe, agora o Senhor respondendo, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Sabe, irmãos, essa é a confiança que nós temos. O Senhor dizendo assim, ó, como ele diz aqui, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar, né? E então o Senhor diz para ele, a minha presença irá contigo. E na minha presença você vai ter descanso. Então, irmão, descanso nesse mundo é só na presença do Senhor. Sabe, só na presença do Senhor. E aí o verso 15 diz, Moisés disse, então lhes disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar.
Sabe, irmãos? Então, isso é confiança. E esse é o convite que cada um de nós precisamos fazer diante do Senhor. Senhor, nesse dia que eu estou prestes a sair da minha casa, se a tua presença, Senhor, não for comigo, não me faça sair da minha casa. Sabe, isso é uma comunhão íntima, é um conhecimento de quem Cristo é para nós, né? E o verso 16, então, é algo assim que fecha com uma preciosidade, palavra do Senhor para nós. Ele diz assim: pois como se há de saber que achamos graças aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura e andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então aí é uma pergunta, e agora para nós, irmãos, será que nós temos feito essas perguntas para o Senhor? Sabe, será que nós estamos andando com o Senhor e Ele conosco? Para que nós, então, como que nós somos conhecidos dele? E como que ele vai nos conhecer? É quando nós andamos com ele. Andamos com ele. E, irmãos, e não estou falando aqui de perfeição, não, irmãos. Que nós sejamos perfeitos. Não. O perfeito, ele está andando conosco. E nessa caminhada, ele vai nos ensinando cada dia mais como ser semelhante a ele, né? Então nós convidamos o Senhor. Senhor, se o Senhor não for comigo nesse dia, não me faça sair da minha casa. Beleza, aí ele, então tá bom, eu vou contigo. Mas 9 horas da manhã, eu deixo o Senhor de lado e eu vou andar na minha vida. Isso vai sempre acontecer conosco. Mas lembre-se que é uma caminhada que o Senhor está nos ensinando. Dia a dia, até que nós possamos entregar o dia para Ele e caminhar na dependência dEle, todo o dia. Sabe, é um processo que está acontecendo em nós. Comunhão, irmãos, ela não é uma coisa, chegou hoje e nós já estamos perfeitos na comunhão com o Senhor. Não, é algo que nós vamos aprendendo dia a dia, né? A entregar para o Senhor. E muitas vezes nós estamos lá tomando do Senhor de novo, mas depois nós temos que ter um coração que atende à voz do Senhor, né? E o Senhor está lá dizendo assim, ó: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? Quem de nós, irmão, não está cansado nesse tempo em que nós vivemos? Quem de nós, irmão, não está fadigado com tudo que está vendo? Sabe? Muitas vezes nós nem olhamos mais notícia nenhuma para não saber de nada. Mas ela chega na nossa casa, ela chega nas nossas vidas, sabe? A gente vive uma vida angustiada e o Senhor tem a solução. Vinde a mim, tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, sabe? É essa caminhada. Eu caminhando com o Senhor e Ele caminhando comigo, porque Ele é manso, Ele é humilde de coração. E nós vamos achar descansos para as nossas almas, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, né? Mas nós estamos carregando o nosso próprio fardo. Irmãos, esse fardo que ele já levou na cruz. Lembre-se que na cruz ele levou ele levou a nossa iniquidade. Os nossos pecados ele levou sobre si lá no madeiro, né? E agora essa comunhão, ele quer ter uma comunhão íntima conosco. Ele quer ter como diz assim, um tete a tete com cada um de nós, para que então nós possamos na assembleia ser esses homens e mulheres que honram o Senhor, sabe? Que amam o Senhor e que são úteis ao Senhor. Efésios capítulo 5. Busquem a mente do Senhor, busquem a vontade do Senhor, que os irmãos vão ver como nós precisamos, irmãos, ver
essa verdade, porque nós não temos mais o direito de viver nessas condições que o Espírito chama a atenção aqui, que nós não devamos viver. Como ele diz no verso 3, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Os irmãos percebem que a nossa vida hoje, ela é uma vida separada, é uma vida de verdade no Senhor, né? Agora o verso 14, que chama a minha atenção, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Sabe? Desperta, sabe? É um alerta para nós. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Será que nós temos compreendido, irmãos, a vontade do Senhor para as nossas vidas? Sabe, a caminhada nossa cristã, ela tem sido pautada olhando para o Senhor? Ou nós estamos tão misturados com esse mundo que nós não ligamos? Ou nós estamos naquela situação: eu estou debaixo da graça, eu creio na obra de Cristo, agora eu estou debaixo da graça e eu estou esperando no Senhor. Cuidado. Se tu pensas assim, cuidado, porque o Senhor fez uma obra pela graça a cada um de nós. Agora Ele nos chama a uma caminhada de comunhão com Ele. E como Ele falou lá na oração sacerdotal: tu em mim e eu neles, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe, irmão, então que o Senhor chame, que o Senhor realmente chame a nossa atenção para o tempo em que nós estamos vivendo. Porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus. Agora, será que nós estamos remindo o tempo, né, diante do Senhor? Então que o Senhor chame a nossa atenção, o Senhor continue falando a cada um de nós, para que realmente Ele possa transformar as nossas vidas para a glória do Senhor.